Eu sou aquela crente de antigamente. Eu sou de uma época que quando você tocava no cálice do Senhor, de qualquer maneira, Deus poderia te fulminar na hora. Hoje você não vê isso mais. O temor. Todas as igrejas que eu vou pregar, que eu vou subir no altar, minha perna treme, porque eu não quero perder o temor. Muita gente está subindo no altar de qualquer maneira, mas eu não quero perder o temor. A soberba tem tomado conta das igrejas. A pessoa sobe um pouquinho, já quer humilhar as pessoas. A pessoa sobe um pouquinho de degrau, convive com você, sabe quem você é, aí faz um evento, não tem coragem de convidar você para ir nesse evento. Aí só chama quem tem condição. Hoje nós estamos vivendo isso. É quem dá mais. E eu vejo que o amor está se esfriando cada vez. O orgulho tem tomado conta de muita gente. Eu faço, eu aconteço, eu cozinho bem, eu faço isso. Você não faz nada, entendeu? Você não faz nada se Deus não estiver com você. Você é um vazio. Mas se você colocar Deus na frente, você pode tudo. Mais um episódio do Jesus Pode. Hoje não é um episódio comum. Um programa regado de profecia, de direcionamento, de cuidado. Vocês não têm noção do que a gente já viveu na recepção com a presença dessa mulher. O Espírito Santo já manifestou através da vida dela, já falou com todo mundo aqui. Eu estou ansiosa para compartilhar com você tudo que Deus tem no nosso programa de hoje do Jesus Pode, com a vida da nossa pastora querida. Então, você que está aí na sua casa, você já sabe, né? Esse testemunho é de graça para você, de graça. Sabe o que é de graça? Mas custou tão caro para a nossa pastora chegar até aqui e gerar esse testemunho, assim como a salvação. É de graça para você, mas custou tão caro aquela cruz para Jesus. Então já começa seguindo as nossas redes sociais, compartilhando esse episódio, que eu tenho certeza que mais pessoas e mais vidas vão ser alcançadas através desse programa, através do seu compartilhamento. Então, me ajuda a receber essa bênção de Deus, esse presente na nossa vida, que é a pastora Sara Bem. Deus abençoe, pastora. Amém. Seja bem-vinda. Obrigado pelo seu sim maravilhoso. Que tempo precioso que será, viu? Amém, pastora. Agradecida é eu por estar aqui, junto com essa equipe maravilhosa que me recebeu muito bem. Eu estou muito feliz de poder compartilhar as obras que Deus tem feito na nossa vida. Amém, amém. Pastora, começa falando um pouquinho para nós. Quem é a pastora Sara? De onde ela vem? Quantos anos de testemunho gerado? Quantos milagres que o Senhor já fez na sua vida, não? Pastora Sara veio do Rio de Janeiro. Eu vim do Rio, vim morar em Paulínia, sobrevivendo em toda a tempestade, em toda a luta. Mas o Senhor me fez uma promessa. Aquele que começou a boa obra na minha vida, ele vai terminar. Minha família, eu não tenho pai, não tenho mãe. Minha família é base de oração. Minha mãe era uma profetisa, meu pai também. Então, toda a minha família é uma família de profeta. Olha. E eu herdei o legado da minha mãe, de viajar, de trabalhar, de pastorear. Hoje eu sou pastora, e tenho uma filha de 14 anos chamada Radácia, que também é um milagre. É um Meu milagre, Deus. que aonde o médico dizia que eu não podia engravidar. Dizia, você é gordinha, não pode. E eu botei o dedo na cara do médico e disse para ele, o senhor não é Deus, eu vou engravidar. Eu engravidei e Deus me deu a minha filha. Eita Deus. E qual foi o processo mais doloroso que Deus usou para moldar essa voz profética que você carrega hoje? Pastora, o processo mais doloroso, eu fiz um evento, o Abala Paulínia, e eu tinha acabado de ganhar neném. Fiz a roupa da minha filha todinha, mas a minha filha não pôde estar comigo, porque Deus me provou. Minha filha estava na semana do meu evento, minha filha ficou numa UTI com bronquiolite, 40 dias entubada. E eu disse para Deus, não vou fazer o evento. Deus falou para mim,
Por quê? A sua filha é mais importante do que eu? Pastora, sua filha é mais importante do que eu? E minha filha ficou entubada. E eu falei, Deus, não, tu é importante. Primeiro lugar é tu na minha vida. E eu estava lá, no evento, 3 dias de festa. Minha única filha não estava no meu braço. Mas no último dia, Deus bradou. Enquanto eu estava lá adorando, Deus foi lá no hospital e arrancou o tubo da boca da minha filha. E o médico disse, é um milagre. Eu disse, não, foi Deus que arrancou o tubo. Aí o médico veio com uma palavra negativa. Ela saiu do tubo, mãe, mas ela pode voltar. Eu disse, meu Deus, não. Aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. Minha filha sai do tubo e ela não volta. Daí ela vai para casa. O médico dizia, ela vai morrer. Eu disse para ele, é vida. Deus falou para mim que a minha filha é vida. E eu tinha convicção. Doutor, o senhor tem um dom, mas eu tenho um doutor que é do doutor, que é Deus. Essa moça é maluca, sou de Jesus. A minha filha tem um dono e é Deus. Minha filha foi para casa. Eu fiz o evento. Fiz primeiro para Deus, igual aquela mulher do bolo. Fiz para Deus. Às vezes as pessoas não querem fazer para Deus, quer deixar Deus em último lugar. Deus não é o último lugar. Deus é em primeiro lugar. Meu Deus. Pastora, recentemente a senhora viveu uma experiência muito forte em Israel, né? As redes sociais aí têm sido tomadas aí pelo testemunho, por tudo que você tem vivido. Como que foi esse processo da sua ida para lá e o senhor te mandar, né? Mudar toda essa estrutura, toda essa estratégia, toda essa geografia para fazer você entregar para um pai o recebimento novamente de um filho, de um pai que já estava desesperançoso, esperando receber um filho morto como vários outros. Como que foi isso? Pastora, a gente foi para Israel a convite da embaixada. E a gente teve que visitar várias unidades que a embaixada pedia para a gente ir. Como que funciona esses convites da embaixada? Esse programa é um A gente programa? tinha uma coordenadora que Uhum. coordenava e aí ela falava direto com a embaixada, porque a embaixada pagou todos os custos, foi dele. Então a gente estava a trabalho deles. E aí, quando chegou, nós fomos visitar um pai. E esse pai estava muito triste porque o filho foi preso pelo Hamas. E quando esse filho foi preso, a esposa dele estava grávida. Ele não viu o neném, mas tinha uma menininha. E aí aquele pai contando pra gente que um dia a menininha falou pra ele, eu vou juntar minha filha da escola, a pequenininha, a que estava na barriga, estava com 2 aninhos agora. Eu vou juntar meus amiguinhos da escola e nós vamos lá resgatar meu pai. Mas aquele pai, ele não tinha esperança que o filho estava vivo. Ele foi até o Papa e pediu para o Papa. Ele foi no governo, nos presidentes, ele contando, e pediu para ajudar a resgatar o filho dele. E aí falaram para ele que não tinha solução. E como nós estava conversando, eu não estava escalada para falar. Mas aí Deus falou: você vai falar. E eu levantei meu braço, eu quero falar, eu quero falar. E Deus falou para mim, diga para ele que os netos dele vão abraçar o filho. Diga para ele que o Deus de Israel escutou a oração dele. E ele vai abraçar o filho. O filho está vivo. Pastora, alguém abraça morto? Ninguém abraça morto. Deus falou bem claro. Diga para ele que os filhos vão abraçar o pai. E você vai abraçar seu filho. E quando saímos de lá, muitos ficaram, como que a pastora Sara vai profetizar uma palavra dessa? O grupo do Hamas estava entregando tudo morto. 2 meses se passou. E um dia nós temos o Yael, que ele mora lá, que ele é do nosso grupo, e entregou o filho dele vivo
para a glória de Deus. Meu A Deus. profecia Se se cumpriu. cumpriu. Eu não tenho medo de falar aquilo que Deus me manda eu falar. Eu não tenho medo de falar. Quando Jesus me manda eu falar, seja quem for, eu falo. Meu Deus, que pensa. Pastora, hoje nós temos visto esse movimento profético. Como distinguir um profeta de verdade dos falsos profetas? Você conhece uma árvore pelo fruto. Quando você receber uma profecia, vai ver o fruto do profeta. Hum, Se ele tem alicerce, se ele tem família, se ele tem igreja. Porque tem muitos profetas que não têm igreja, não têm alicerce. Então você conhece uma árvore pelo fruto dela. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então examina. Mas tem profeta ainda. Existe homens e mulheres de Deus. E qual que é o maior desafio dos profetas reais de hoje em dia? Qual que é a maior dificuldade que eles enfrentam? Falar a verdade. Por quê? Se você é meu amigo, eu não vou falar. Ó, tem um concerto aí, entra no plumo. Eu vou encobrir seu erro. Mas o profeta de verdade, ele não tem amigos. Profeta de verdade não tem amigos. Profeta de verdade, ele fala o que Deus manda. Esse é o profeta de verdade, que não é comprado, mas ele é de verdade. E dentro dos profetas da Bíblia, qual que é o que você mais se identifica? José. A história de José. José foi vendido pelos seus irmãos, mas o Senhor honrou José. E eu sou José. A história dele é linda. Eu amo a história de José. O que você acha que foi o real motivo, além da inveja dos irmãos? A inveja, a crueldade, a dor, o sofrimento. Mas o que queria destruir José foi a inveja dos irmãos. É que acontece muito isso dentro da igreja. Tem muitas pessoas que sobem um pouquinho de degrau, já quer humilhar o outro irmão. E Deus nem colocou ele ainda no patamar que ele tem que ficar. Só enrolou um pouquinho, aí já quer meter o couro no irmão, humilhar o irmão. É, porque você é isso, você é aquilo. E às vezes Deus tem uma honra maior. Mas por causa da palavra, ele perde a benção. José, ele foi ali, ó. E Deus falou para José, perdoa. E José perdoou o seu irmão e alimentou seus irmãos. Você acha que hoje o maior problema das igrejas é a falta de perdão? Falta de perdão. Tem muita gente com mágoa. Muita gente com mágoa. Tocando na Santa Ceia com mágoa de qualquer maneira. Eu sou aquela crente de antigamente. Aquela de raiz. A minha mãe me criou assim. Pastora, eu sou de uma época que quando você tocava no cálice do Senhor, de qualquer maneira, Deus poderia te fulminar na hora. Exato. Hoje você não vê isso mais. O temor. Não tem mais temor. Eu prego em várias igrejas. E eu falo para Zizele, todas as igrejas que eu vou pregar, que eu vou subir no altar, minha perna treme. A minha perna treme. Né, Zizele? Porque eu não quero perder o temor. Muita gente está subindo no altar de qualquer maneira. Mas eu não quero perder o temor. O temor acabou. O temor saiu. Prega por qualquer maneira. E prega aquilo que não vive. Prega aquilo que você vive. Porque o que eu estou pregando aqui é isso que eu vivo. É, eu acho isso também. As pessoas só virou show, né? O púlpito virou palco. E aí tem essa falta de responsabilidade. Sobe de qualquer jeito, prepara a palavra de qualquer jeito, entrega. E aí vira tudo um grande espetáculo. As pessoas totalmente emocionadas vão recebendo qualquer coisa. Pastora, sabe qual é o meu dom? Libertação.
Mas é demônio se manifestar mesmo. Que hoje em dia você não vê nas igrejas. Por que que a gente não vê mais, né? Porque tem muitos pastores que têm medo. Demônio se manifestar. Na minha igreja o demônio se manifesta. Porque Medo. antigamente as pessoas se manifestavam. Ah, saiu no ar. Não. Se a pessoa está com demônio, tem que se manifestar e sair. Em nome de Jesus. Mas hoje as pessoas querem mexer com o emocional. É. Receba a cura, receba o milagre. A pessoa entra da mesma maneira. Tem muita gente tomando remédio, Rivotril, Ritalina. Muita gente. E Sempre que tá doente. precisa, sempre está doente. Nem tudo é para médico. Nem tudo é para médico. É. Tem coisas que são espiritual. Nem tudo é pra médico. Pastor, uma vez eu fui orar uma casa, e nessa casa o demônio se manifestou e disse assim para mim: enquanto não me der tudo que é meu, eu não vou sair daqui. Roupa, sapato. Às vezes as pessoas ganham as coisas e as pessoas dão umas coisas preparado. E você precisa arrancar. O que não serve para você, não serve para os outros. É queimar. Hoje em dia você não vê mais isso mais nas igrejas. As pessoas entram com dor de cabeça, sem dormir e saem da mesma forma. Eu sou crente de antigamente, que as pessoas iam na igreja e se libertava e tinha testemunho e era curado. E você tem alguma experiência de entrar num lar e perceber o que estava acontecendo naquele caos e ser algum objeto que alguém ganhou, que alguém plantou ali dentro? Pastora, uma vez eu fui orar uma casa, estava eu, minha amiga Ruth e Vando, e Deus mostrou para mim um quadro. E atrás do quadro, eu vi um demônio atrás daquele quadro. Eu tenho testemunha que é a Ruth Nascimento, a irmã da Rosa Nascimento, Uhum. e o Vando Nascimento. Foi nós três. E Deus falou comigo, tem um demônio atrás daquele quadro. E eu falei para a moça, ela falou assim, leva e joga fora. A gente foi no Rio de Janeiro isso. Quando a gente quebrou o quadro, pá, o quadro gritou, Vando, Ruth, de novo, Que isso? gritou. Pastora, e a gente quebrou aquele quadro todo. O quadro gritou. Por quê? Ele não queria que destruísse ele. Mas foi destruído. Em nome de Jesus. Que E a loucura. família foi liberta para a glória de Deus. Hoje, muitos rituais eles acontecem, né? Através da alimentação, através das obras, né? De feitiçarias. Eles vêm acontecendo e as pessoas cada vez mais elas absorvem isso despercebidamente. Porque está É, tudo muito comum, né? principalmente, pastora, quando você for ganhar alguma comida, a senhora agora mexeu numa área. Eu fui orar por uma moça e ela estava com a barriga desse tamanho. E aí Deus falou comigo, toca na barriga dela. E quando eu comecei a orar, Deus falou assim, tem algo que ela comeu durante 4 anos. Estava ingerindo dentro da barriga dela ainda. E quando nós começamos a orar, e Deus falou comigo, ela comeu um bolo. E esse bolo veio preparado. Qual a importância? Quando você ganhar alguma coisa, você precisa apresentar para Deus. Se você sentir de você comer, você come. Se você sentir de você jogar fora, você joga fora. Porque tem maldade. E aquela barriga dela desse tamanho, quando a gente começou a orar, que ela começou a botar para fora. No final, a barriga dela voltou ao normal. Que loucura. A barriga dela voltou ao normal. E por que se fala tão pouco hoje nas igrejas em relação a isso? Pastora, eu vou ser sincera. Hoje, os pastores têm muito medo. Porque a área espiritual é uma guerra. E você tem que estar ligado no jejum e na oração. Porque não é qualquer pessoa que mexe com a área espiritual. Não existe curso. Eu vou falar como Uhum. não tem curso, eu não tive curso.
O meu curso foi aprendendo com a minha mãe, desde pequenininha, indo para a igreja. Não existe curso para libertação. Existe o dom. E como que eu identifico que está acontecendo com uma pessoa, se uma doença ela é física ou ela é espiritual? Quando ela é quando ela é física, você vai tomar um remédio e a pessoa vai ficar curada. Agora, quando ela é espiritual, a pessoa vai tomar vários remédios e não vai ficar curada. Mas quando você procura uma mulher de Deus, um homem de Deus, o seu pastor, coloca a mão, o mal vai embora. O mal vai embora. O mal vai embora. Esse movimento profético que você tem feito, né, em várias nações, em vários países, qual país que você teve mais batalhas? Na Bahia, Na Bahia, por quê? eu tive muita guerra. Em São Paulo também. Sabe, Paulo? pastor? Quando a gente vai É, entrar numa, numa batalha espiritual, é uma guerra muito grande, porque você entra num campo minado. O campo está minado, então não tem lugar. Brasil, Bahia, lá em Israel, quando eu entreguei essa profecia, eu passei mal. Lá em Israel, porque eu decretei uma palavra que a autoridade maior falou que não tinha jeito. é. A autoridade maior falou que não tinha jeito. E Deus me usou e falou que tinha jeito, que ia abraçar. E quando eu acabei, eu senti uma guerra muito. Eu estava num país que não era meu. Como que eu vou entregar uma profecia para um judeu? E eu entreguei. Eu tive autoridade de levantar o dedinho e entregar para o judeu a profecia. Como que é a rotina desse povo de lá? Eu fiquei 7 dias lá. A gente fomos visitar os lugares. E esse homem, ele estava no lugar que ele estava, tipo, onde tinha uma casa de apoio. Ah, tá. Então, é uma casa de apoio que apoiava as pessoas que estavam presas pelo Ramá. Era aconselhado, vinha pessoa de fora. Então, ele estava lá, nesse dia. E no dia que eu entreguei a profecia para ele estava triste. E a moça que interpreta falou: Olha como o semblante dele mudou depois que ela entregou a profecia. E eu tenho certeza, esse homem vai me procurar um dia. Nossa. Ele vai. Porque eu disse para ele: marca bem esse rosto aqui, ó. Marca no relógio e marca a data. O seu filho volta vivo. Vivo. E voltou vivo E para a qual foi a glória de reação Deus. dele na hora? Ele Tinha alguém traduzindo? tinha. Ele ficou vermelho e esperançoso. Me abraçou, me abraçou, me abraçou, como se naquele dia a esperança voltou. Porque ele estava sem esperança. Mas a esperança voltou. Ele disse: Eu estou sem força. Eu não tenho mais ânimo que meu filho está vivo. Mas naquele dia, quando a palavra foi liberada, a esperança voltou. Você chegou a encontrar com alguém que tinha voltado, passado pelas mãos do Hamas? Algum testemunho lá? Eu encontrei com uma menina que ela viu todos os tiros e ela contou a história para nós. Ela disse que escutava o melhor amigo dela, ajudou todo mundo e no final ele foi morto. Meu E Deus. ela foi a menina sobrevivente. Ela está comigo na foto. Meu Deus. Ela sobreviveu e ela viu todo. O melhor amigo dela morreu. Porque ela estava trabalhando, vendendo as coisas lá. E quando os homens chegou. Lá a gente foi também nos carros, ver, lá eles falam defunto de carro, que tinha pedaço de corpo dentro do carro. E fica lá. Tá lá, é um lugar que só tem os carros aonde foram atingidos por Amar. Os carros queimados, a gente viu tudo. E a sensação é horrível, né? É horrível. Por isso que a gente tem que estar brindado por Deus. Porque a gente entramos numa área, demônios, mas nós estava brindada por Deus. E o cheiro?
Não tinha cheiro porque é ar livre. Tá. É Já ar livre. tinha sido. Já, é ar livre. Os carros estavam queimados, mas o moço que estava lá, ele falou que tinha pedaços de pessoas, por isso que não acabaram com o carro total. Então colocaram lá como se fosse uma oficina de carro. E as pessoas circulam, né? Naquele É, e lá lugar. vai muita gente ver, muita gente. E uma terra santa, perseguida, onde continua atraindo adoradores, 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 mesmo em meio à guerra. Em meia guerra. Mas é um povo que tem muita prosperidade. É? Pastor, é um povo muito farturento. Já foi lá? Não, eu nunca fui. É um povo que eles colocam comida na mesa O povo de lá. de lá e não falta comida. Que loucura. Depois que eu vim de Israel, a minha vida mudou. Porque eu pude ver muita experiência de lá. Eu tenho uma outra experiência. Quando eu cheguei aonde estava, onde foi a morte, aonde foi a morte mesmo, eu estava brincando porque eu sou muito brincalhona. Uhum. E aí, eles lá, as meninas com 16 anos, anda tudo armado com aquelas armas Que grandes. isso? É, eles são soldados, então, pessoa, menina pequena, anda tudo armado. E o guia estava falando para nós que eles levam as armas para casa. Ele leva as armas para casa. E quando chegou lá, eu conheci. O homem começou a conversar comigo, mas a língua deles que eu não entendia. Uhum. Ele só perguntou para mim: Você é carioca? Eu falei: Sou. Ele: Você samba? Falei: Sambo para Jesus. E comecei a dançar. Judeu não abre a mão para qualquer um. Ele abriu a carteira, tirou 10 euros e me deu. Eu falei: Por que você está me dando esse dinheiro? É para você. E Deus falou para mim: Você não está vendo que eu estou mudando a tua história? O dinheiro está guardado na minha bolsa. Profético. Meu Deus. Está guardado. E Deus falou: Esse dinheiro, eu estou mudando a tua história. Que loucura. Eu não esperava ir para Israel. Eu não tinha condição de ir para Israel. E Deus usou a Alessandra da embaixada e me convidou. 23 mulheres. E nós fomos para Israel. Muito obrigada, Alessandra, por você existir na minha vida. E ele levantou e disse: Eu estou te dando. E aí eu fui para agradecer e dar um abraço, mas não pode abraçar eles. Não pode Não abraçar. pode encostar. Mas esse dinheiro foi o marco que Deus disse: Eu estou marcando a tua história. E Deus mudou a história. E aquela cultura daquele povo, o que mais te encantou? O que me cantou, a cultura dele, as roupas deles, aquelas mulheres com aquele lenço. Aí eu botava o lenço na cabeça também. É muito bom, muito bom. Eu queria ter aproveitado mais. Passa tão rápido, né? Que de repente a gente não se dá conta e volta embora com aquela sensação. Já aconteceu comigo também, de fazer algumas viagens e eu voltar e depois eu descobri um monte de coisa. Eu falar, meu Deus, mas eu podia ter visitado tal lugar. Nós estivemos na Turquia, eu e meu esposo. E depois, quando a gente voltou, que a gente foi ver que a capa de Josué estava lá, que o cajado de Moisés estava lá, que tinha várias coisas que a gente podia ter visitado, não deu tempo. Na verdade, a gente nem sabia muitas coisas. Talvez a gente. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Por falta de conhecimento, a gente perece. Eu devia ter Uhum. pesquisado, feito um roteiro melhor. E no seu caso, então, que foi trabalhar, eu imagino que tenha sido uma loucura. Foi porque a gente tinha um roteiro pela embaixada. A gente foi na casa do governador, a gente foi ver a governadora, conversamos com a governadora de Israel, E com qual a que é o esposa assunto que dele. vocês foram tratar com ela? Nós fomos falar sobre o Brasil que não apoia Israel. Então nós fomos lá, sabe, conversar. E a gente foi conhecer lá e ela foi contar a história de Israel para nós. E essa governadora,
Quem levou vocês foi uma governadora? Quem levou nós Foi da foi a embaixada. Alessandra, da A embaixada. Alessandra da embaixada. Esse projeto que ela faz, esse trabalho que ela faz, qual que é o maior propósito dele? Qual que é o intuito dele? Qual que é é um movimento? É um movimento que ela fez para nós. Tá. Foi que 23 para nós, mulheres. 23 mulheres. Agora eu não sei quando que vai ter os projetos, mas nesse eu estava presente. Agora eu não sei. Maravilhoso. É porque é um instituto muito missionário, né? Você vê que onde você pega 23 mulheres já é um desafio, É um né? desafio. Levar para uma região onde é mais desafiador ainda. E Então, com pastora, sabe como certeza, que eu Deus fui vai usar muito convidada? vocês. Sabe como que eu fui convidada? O céu me chamou. Ela não me conhecia. Ela me chamou pelo Instagram. Quando Deus quer abençoar você, Ele vai. ele usa a ferramenta que você nem imagina. Ela mandou uma mensagem assim para mim: te chamei no privado, em um vídeo meu. Aí eu fui lá ver. Ela falou: você quer ir para Israel? Falei: quem não quer? Mas tá faltando dinheiro. Ela falou. Aí ela me chamou no Zap, aí falou que era um projeto e que eu estava sendo convidada para mim ir para Israel. Mas tinha muito nome de muitos famosos que não foram. Teve o nome de muitos famosos, Aham. mas só foi aquele que o céu preparou. É. E Deus Porque cuidou de mim, do mim em detalhe. Lá eu tive uma amiga, duas amigas. Todas são minha amiga. Mas a Paola e a Karina Bach cuidaram de mim no mínimo detalhe. Que coisa linda. Porque até lá o Senhor cuidou de mim. Ele cuida realmente nos mínimos detalhes, ainda mais quando ele tem um chamado, esse movimento profético, né? Que é o que você tem feito É. e obedecido. Porque eu vejo que muitas pessoas têm dons, muitas pessoas têm chamado, mas poucas pessoas obedecem. Porque a sociedade de hoje, elas oprimem tanto, tanto, tanto o cristão, que a gente tem visto aquilo que você falou no início. Está todo mundo com medo de pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho. O evangelho da graça não se fala mais. Não. E o profeta não tem que ter medo. Ele não tem medo. O que eu tenho que falar, eu vou falar. Ó, tá descendo plumo. É um cajado. Se conserta. Perdoa. Eu falo, perdoa. Você precisa perdoar. Se for preciso, eu falo, olha, se conserta. Sai do pecado. Sai da mentira. Sai do engano. É isso. Eu preciso, sabe por quê? Se eu não falar a verdade, Deus vai cobrar de mim. Com certeza ele vai cobrar. Hoje nós temos visto uma geração presa no passado, apegadas demais e presas mesmo em maldições hereditárias. Né? Você como pastora, fala um pouquinho pra gente qual que é a sua visão disso e por que isso acontece tanto. Porque as pessoas são presas em muitas coisas materiais e presas. Primeira coisa, pastora, que as pessoas têm que entender e têm que tomar posse é perdoar. Tem muita gente oprimida porque não perdoa o pai que abusou. Não perdoa porque sofreu bullying na escola de um amigo. Eu já sofri tanto bullying. Tanto bullying, já perdoei, já tá perdoado. Quando eu estava grávida, botaram eu como se eu tivesse um bicho na minha barriga. E eu perdoei a pessoa que falou de mim. Eu sofri. Hoje eu estou aqui, mas ninguém sabe o que eu sofri. Então, por que você vai ficar levando o passado nas tuas costas? Essa maldição. Ah, eu não perdoo minha mãe porque minha mãe não falou que eu não era filho do meu pai. Ah, porque minha mãe falou que tem um filho predileto. Deixa sua mãe, perdoa. É você e Deus. A palavra é perdoar. Se eu não perdoar, vou ficar carregando essa carga em cima de mim muitos e muitos anos. O Brasil está precisando perdoar. Os pastores estão precisa falar a verdade. Perdoar. E quando a gente vê o que acontecia com os familiares antigos se repetindo nas famílias atuais? É vício, pornografias. Quantas famílias a gente vê que estão sendo acometidas do mesmo sofrimento que foi com o avô, com o bisavô, com o tataravô?
precisa fazer um check-up, né? Como o médico faz um check-up na gente, tem que fazer um check-up em si mesmo. É aquele versículo que eu falei para a senhora. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, eu preciso examinar por que as coisas não estão andando na minha vida. Por que você prospera e eu não prospero? Tem alguma coisa errada. Ah, mas eu oferto, eu dizimo. Tem alguma coisa errada. E essa coisa errada não é comigo, é com você. Então, eu aprendi que cara no pó, a gente resolve o problema. Oração, a gente resolve o problema. Que é a maior arma do cristão, né? O que adianta eu contar as coisas para contar para o pastor toda a minha vida e eu não liberar aqui dentro? Ó. Aqui dentro está um poço de água suja. E precisa começar a jorrar água limpa. Mas Deus, ele não habita em 2 poços. Ele habita onde tem água limpa. Então você precisa pedir. Tem um hino que fala assim, ó. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. Pedir para Deus limpar teu coração. E uma coisa que o Espírito Santo está falando para mim, muito forte, o orgulho tem tomado conta de muita gente. Eu faço, eu aconteço, eu cozinho bem, eu cozinho melhor, eu faço isso. Você não faz nada sem Deus. Você não faz nada se Deus não estiver com você. Você é um vazio. Mas se você colocar Deus na frente, você pode tudo. Amém, amém. Um ministério de libertação. Como que uma dona de casa, uma mulher que está ali dentro, sofrendo opressões, às vezes ela está no relacionamento abusivo, às vezes ela está sofrendo com uma enfermidade de um filho, às vezes ela está com um marido alcoólatra. Qual que é o processo que ela precisa fazer para conseguir se libertar disso? Porque muitas vezes ela não tem coragem nem de buscar o pastor, nem de buscar ajuda na igreja, de tanta vergonha e constrangimento. Eu já cuidei de mulheres que chegaram nas minhas mesas, que eu falei assim, mas por que você não falou? Ela falou assim, Luzia, eu não tinha coragem. Pastor, eu não tinha coragem de falar, eu não tinha coragem de expor o que eu estava vivendo. E eu não sabia como buscar recursos, como orar nesse momento. Você como profeta, como uma mulher que foi usada para libertar, para cura. Qual o ensinamento que você dá para essa pessoa? Olha, eu vou falar, ler Salmo 91 7 vezes. Abacuque. E leva a sua casa a uma adoração. Porque essa nuvem escura que habita dentro da tua casa, ele vai bater o caminho retirada. Antigamente, as mulheres de oração se levantavam e com autoridade falavam, demônio, sai daqui, peraí, sai daqui. Aqui não é teu lugar. Você tem autoridade. Sai da minha casa. Sai da minha cama. Sai do meu quarto. Sai daquele homem. Ora a água. Ora a cueca dele. Ora a roupa dele. E você vai dar a palavra de ordem. Que ele vai sair da tua casa. E você vai falar, Senhor, me liberta. Eu estou falando aqui, pastor. Eu estou vendo mulheres que apanham do marido. Meu Deus. Depois procura nós. Mulheres que apanham do marido. E depois o marido obriga a namorar com ele. Eu estou vendo mulheres oprimidas. Mas eu quero dizer para você. Começa a orar. Há um segredo na sua mão. Quando você levanta a sua mão, que você ordena, que você profetiza, o mal, ele vai embora. Aleluia. Ele não resiste à autoridade que o céu te deu. Meu Deus. Tem na minha mão, bate o teu pé. Tem muita gente que critica o povo que roda, que marcha. Eu sou da marcha, eu gosto de rodar. Eu pulo, eu marcho. Sabe por quê? Ai de mim se não fosse eu marchar e guerrear. É. Eu não aguentaria o vento. Cada um adora a Deus conforme pode. Quer ir adorar? Sim, adora. Mas eu gosto de, marchar. Cada um adora a Deus conforme quer adorar.
Mas não critica aquele povo que marcha, porque eles sabem a necessidade dele da marcha. Cada um sabe as suas necessidades. Eu estou sentindo Deus aqui. Tem um anjo aqui. Tem um anebia subna. Tem um anacanto reba. Abiosebe andoroca. Tem um anjo aqui. E eu sei e está trazendo libertação. Ora o lençol, ora a roupa, ora a sua casa. Lê Salmo 91 7 vezes. Clama o sangue de Jesus 7 vezes. Leva a sua casa uma adoração. Você vai ver o que Deus vai fazer. Meu Deus. Há mulheres, pastora, eu tenho uma experiência de mulheres que o marido era de outra religião e obrigava as mulheres de oração, a mulher de Deus, passar roupa branquinha, passar engomar, para ele poder adorar outro Deus. E aquela mulher pegava o ferro cantando, ó. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Passando a roupa. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Passando a roupa para ele adorar outro Deus. E hoje, sabe onde está? Na igreja adorando a Deus. Quando chegou lá, falou, tem alguma coisa diferente? Só está com algo diferente? É porque o Espírito Santo estava lá. Não, enquanto tem alguma coisa aqui, enquanto não sair, os guias não descem, porque o Espírito Santo estava lá. Ei, se alguém pegou a tua roupa para levar em outro lugar, não se preocupa não. Sua roupa é ungida por Deus, é consagrada por Deus. Nenhum mal. A Bíblia diz em Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nem eu e você, nós seremos atingidos. Aleluia. 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 Esse é o maior desafio. É muito triste, porque a gente vê e mulheres que buscam, mulheres que clamam, mulheres que oram. E quando a gente vê que está prestes, muitas vezes, a assumir a bênção, desistem. Porque o cansaço já está tanto, que fraqueja, que vão fraquejando. E a maior vaidade que você vê hoje dentro do movimento das igrejas? É o eu. O eu tem tomado conta das igrejas. A soberba. A soberba tem tomado conta das igrejas. É aquilo que eu falei para a senhora no começo. A pessoa sobe um pouquinho, já quer humilhar as pessoas. A pessoa sobe um pouquinho de degrau, convive com você, sabe quem você é. Aí faz um evento, não tem coragem de convidar você para ir nesse evento. E você conhece, aí só chama quem tem condição. Os humildes nos chamam. Hoje nós estamos vivendo isso. É quem dá mais. Hoje, eu falo isso chorando. É quem dá mais, é quem pode dar mais. O evangelho não é isso. O evangelho é amor. E eu vejo que o amor está se esfriando cada vez mais. Eu preciso pegar na mão do meu irmão e falar para ele, estamos juntos. Eu tenho um projeto, um prato de comida na mesa. E eu tenho um grupo que às vezes eu peço ajuda para me ajudar nesse projeto. E esses dias uma pessoa falou para mim assim, eu não gosto quando você pede. E eu falei para ela assim, sabe por quê? Eu estou pedindo para ajudar uma pessoa, porque você nunca passou fome. Porque aquela pessoa que passou fome, ela sabe o que é um prato de comida na mesa. De você chegar numa família, não ter nada na mesa, e você chegar com uma cesta, com a caixa de leite, e a pessoa fazer festa por você.
Eu passei fome. E eu sei o que é isso. Porque a minha mãe criou 13 filhos. 13. 13. Era 2 pão para dividir para 13 filhos. Era 2 ovos para dividir para 13 filhos. E hoje eu tenho meu projeto. Um prato de comida na mesa. E onde eu faço as minhas lives, que eu peço ajuda. Que não é para mim. É para ajudar as pessoas que precisam. Mas aquela pessoa que critica você é aquelas pessoas que não gostam de ajudar. Fala um pouquinho desse projeto pra gente, pastora. Eu tenho esse projeto, eu faço as compras e Deus colocou no meu coração. Eu não posso levar uma cesta, uma casa onde tem crianças sem levar o leite. Quando as pessoas ajudam mais, eu compro até carne. Carne, frango. Por quê? Como que eu vou levar uma cesta, um leite, se a pessoa não tem uma mistura? Eu levo. Eu tenho um projeto que eu faço a festa das crianças, como está no meu Instagram que eu fiz. A festa das crianças com brinquedo bom, com coisa boa. Agora vai ter o projeto agora do Natal. O Natal sem fome. Então, por quê? Natal, a gente queria ter uma coisa boa na mesa e não tinha. Até desde 7 anos de idade que eu faço a obra. E minha mãe, meu pai, ganhava um salário para sustentar a família. Até que um dia eu fui numa casa orar. E chegando lá, eu conheci uma moça chamada Dana Rosa. Eu falei para ela, Dana Rosa, meu pai, ele é meio assim da cabeça. Por que seu pai é assim? Meu pai lutou na guerra. Meu pai foi para a guerra, foi na fronteira, não chegou a entrar. Mas ele escutou os barulhos. E ela falou, eu vou lá ver seu pai. Meu pai ganhava um salário. Pegou todos os documentos do meu pai e falou assim, eu vou recorrer no quartel, porque teu pai tem direito a receber um dinheiro. E aí que descobriu. Meu pai começou a receber como 3º tenente-coronel. E começou a ganhar bem. E aí Deus mudou a vida da minha família. Mas eu passei fome. Eu não tinha o que comer. E aí, meu pai começou a receber. Meu pai morreu. Ficou para minha mãe a pensão. Minha mãe morreu. Ficou para o irmão meu, que eu tenho meu irmão que ele é especial, que mora no Rio. Mas eu passei, então eu tenho esse projeto de fazer. Porque só aquele que sabe o que é usar uma roupa das pessoas. Usar uma roupa, eu já usei. Roupa de pessoas usadas. Passar fome, de não ter uma carne para comer. De não ter um pão para comer de manhã. Eu tenho esse projeto. E quem tem, eu não tenho empresários que me ajudam. Eu tenho poucas pessoas que me ajudam, o que o céu colocou para mim. Mas quem não passou fome, ele não vai ter o gosto. Não sabe. Não sabe. Não sentiu a dor, né? Ele não vai criticar. Agora, aquele que critica é aquele que não passou fome. Agora, aquele que abençoa é aquele que passou necessidade. Quantos empresários já passou necessidade e hoje eles abençoam? Com certeza. Com certeza. E a gente falando em empresário, eu queria compartilhar com você um pouquinho, trazer um presente para você. Esse é o meu devocional do empreendedor, aonde eu trago um pouquinho de conforto, né, para empreendedores, onde a gente mostra que a nossa casa, a nossa empresa é o nosso maior ministério. Esse é um presente das Sobrancelhas. As Sobrancelhas é uma marca cristã, onde o Senhor me deu há muitos anos atrás esse projeto. Né, no momento onde eu não tinha condições, dinheiro nem para comprar pipoca para o meu filho depois do culto. Eu estourava e levava. Um dia ele falou, mamãe, essa pipoca tá fria, troca. Eu falei, vou mudar a história da minha casa. E ali eu comecei a empreender, vendendo biscoito de porta em porta, carrinho de lanche, lanchonete, pizzaria. Foram muitos anos empreendendo, na rua, em domicílio, morando em casa em beira de rio, beira de praia, em um cômodo, até que veio a marca, as Sobrancelhas, onde o Senhor tem alcançado nações. Hoje nós estamos em vários países, Brasil, Argentina, Bolívia, Portugal, Estados Unidos, Espanha.
Mais de 15 milhões de clientes atendidos o Senhor tem levado. Nós temos levado a palavra de Deus através do empreendedorismo, esse ministério que tem crescido e alcançado cada vez mais. Eu queria presentear você um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida em gratidão por esse tempo precioso que você trouxe para nós, por esse coração generoso, por esse projeto que o Senhor colocou na sua vida, porque realmente, quando a gente entende, pega a nossa dor e transforma ela no maior propósito de Deus, que é realmente o lugar que nós somos mais feridos, é o lugar onde Deus vai usar para que a gente leve cura. Talvez muitas pessoas não vão entender, como você está falando, não passaram por aquilo. Não. E a gente entende que a palavra vai dizer, naquele momento que ela diz que nem só de pão viverá o homem, é aí que entra. Quando ele entra com a providência do pão, a palavra ela precisa ser lançada, a palavra ela precisa ser ministrada, a palavra precisa ser levada para que outras pessoas sejam alcançadas. A comida, um prato de comida na mesa é só uma desculpa para que a palavra viva do Senhor seja levada. Aquela mulher na beira do poço, a mulher samaritana. Aquela água que ela busca, aquele copo de água para sanar aquela sede daquele momento daquela carne, foi só a desculpa que o Senhor precisava para encontrar com ela, para dar a ela água viva, para que ela nunca mais sentisse sede. E é assim o que você tem feito. Esse prato de comida que você leva, ele é só uma desculpa para sanar a fome espiritual, E a para que gente entra pessoas nas sejam casas, a gente alcançadas. ora e as pessoas são alcançadas. Na pandemia, acho que o povo estava com medo de morrer. Eu entreguei 100 cesta básica. Oh. Hoje eu não consigo entregar mais 100. Porque o povo fechou a mão. 100 cesta básica. As pessoas esquecem muito rápido, né? Muito rápido. Mas está para vir um vento muito forte. E a gente tem que estar preparado na oração. Oh. Na oração. Se os crentes se unir todos, os servos de Deus, se unir, Deus vai fazer muito pelo Brasil. Precisa unir, né? Os pastores precisam se unir mais. Não tem placa de igreja. Não tem placa. O sangue que rola em mim, rola na senhora. É Jesus. Jesus. E Jesus está voltando. Aleluia. Ele está perto. Está perto. Meu Deus, que forte, né? Pastora, eu queria agradecer imensamente a sua presença, o seu carinho, o seu cuidado. Eu tenho certeza que você foi edificado poderosamente com a vida da nossa querida pastora Sara. Que o Espírito Santo de Deus continue sendo aí o centro da sua vontade, essa voz profética continue sendo a voz declarada, que seja soprado no teu ouvido pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito. Sabemos e temos visto várias profecias que têm se cumprido através da sua vida. Que o Senhor possa continuar te usando, que você continue tendo força para não se calar, para não parar. Porque os desafios vêm, o cansaço bate, a opressão ela vem, o inimigo ele quer oprimir. E todo momento que você sentir que tem algo querendo calar a tua voz, que você continue profetizando, que você continue declarando que só há um Deus, que só há um Senhor. E é por Ele que você fala, é por Ele que você prega. É por Ele que vidas têm sido alcançadas, que o Senhor te coloque ainda em mais nações, que Ele mude realmente a sua geografia para que mais pessoas sejam acessadas dentro desse movimento que o Senhor tem feito através da sua vida. Eu que agradeço, quero agradecer de coração. Foi uma honra estar aqui. E eu quero ser boca de Deus para falar para aquele que está escutando que você levanta a sua mão direita. Deus está colocando um presente na mão de vocês. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo. Está colocando um presente. E tem pessoas que vai contar testemunho. Mulheres, levanta a bandeira dentro da tua casa. Não se prostra, porque Deus é com você.
Muito obrigada a todos. Aleluia, Jesus. Obrigada. Amém. Quem recebe o presente sou eu de estar aqui. Ah, que benção. Muito obrigada. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Você, eu tenho certeza que foi extremamente impactado. Eu tenho certeza que Deus falou com você através da vida da nossa pastora querida, que está aqui com a gente hoje. Então, já sabe, né? Compartilha essa mensagem, já visita as redes sociais da pastora Sara. Começa seguindo, compartilhando os conteúdos dela, os conteúdos do Jesus Pode, porque através da sua vida, mais pessoas vão ser alcançadas. Você pode ser um propagador dessa mensagem aí da onde você está. Porque Jesus fez na vida da pastora, Ele fez na minha vida e Ele pode fazer na sua aí em casa. Deus abençoe e até o nosso próximo programa.